Você já sentiu aquela sensação estranha? Como se algo te observasse nas profundezas do mar. Como se, sob a superfície calma e azul, existisse um segredo terrível, esperando o momento certo para emergir. Bem-vindo a uma história que vai mudar sua forma de ver o oceano para sempre. Na costa de uma vila isolada, onde o mar é tanto amigo quanto inimigo, algo começou a mudar. O que antes era rotina, se transformou em terror. O que os pescadores encontravam nas redes, logo passou a ser pesadelo. E agora, o mar começou a devolver segredos antigos que deveriam ter permanecido esquecidos. Hoje, vamos explorar os mistérios mais sombrios das profundezas. Vamos mergulhar em uma história onde a escuridão não está apenas no céu, mas nas águas, sob seus pés. Prepare-se para conhecer a criatura das profundezas. Tudo começou de maneira sutil. Um vento estranho, diferente do que os pescadores da pequena vila costeira estavam acostumados. O cheiro salgado do mar sempre fora parte da vida deles, mas naquela noite, havia algo mais. Um odor denso, quase podre, que se misturava com o ar fresco e cortava a garganta como uma lâmina fina. A vila, isolada do restante do continente, sempre dependia do mar. Ele era generoso, provendo o sustento de todos. Os pescadores saíam ao amanhecer e retornavam ao entardecer com barcos cheios de peixes. Era uma rotina que seguia o ritmo das marés, uma harmonia antiga entre o homem e a vastidão azul. Mas naquela noite, algo estava diferente. As ondas batiam com mais força contra as rochas. Era como se o mar, antes silencioso e tranquilo, estivesse inquieto, carregando um segredo que não queria mais esconder. Quando o vento soprou pela primeira vez, as janelas de todas as casas tremeram ao mesmo tempo. Os moradores se entreolharam, sem palavras, mas com um sentimento compartilhado: medo. O mar não estava feliz. E todos sabiam que isso era um mau presságio. Na manhã seguinte, algo terrível foi descoberto. Pescadores que saíam antes do amanhecer começaram a encontrar criaturas marinhas mortas flutuando perto da costa. Mas não eram criaturas comuns. Peixes e animais do mar estavam distorcidos. Suas peles estavam cobertas de cicatrizes e marcas incomuns, como se tivessem sido esculpidos por mãos invisíveis. Alguns estavam sem olhos, outros com corpos torcidos de maneira impossível. Um dos pescadores mais antigos, velho Bernardo, olhou para aqueles corpos com os olhos arregalados de terror. Isso não é obra da natureza, ele murmurou, suas mãos trêmulas segurando uma rede encharcada. Algo nas profundezas. Algo está se mexendo. Mas os jovens riam, achando que era apenas uma lenda que o velho pescador contava para assustá-los. O mar tem seus segredos, dizia Bernardo, mas nem todos são para os homens descobrirem. As mortes dos peixes eram apenas o começo. O mar estava começando a enviar seus avisos, mas poucos prestavam atenção. Aquela tarde, mais barcos voltaram com redes rasgadas. Marcas de dentes e garras atravessavam a madeira, como se algo gigante tivesse atacado. Mas nada havia sido visto. Era uma noite sem estrelas quando o primeiro homem desapareceu. A neblina pairava sobre a vila como um manto de mistério naquela noite. João, um jovem pescador recém-casado, saiu para uma última pescaria antes de uma tempestade que se aproximava. Ele prometera à esposa que voltaria antes da meia-noite. Mas quando as horas passaram e o sol começou a se pôr, seu barco não foi avistado. A maré subiu, e com ela, veio o silêncio. No horizonte, nem um sinal de vida. Sua esposa, Ana, aguardava ansiosa, com o olhar fixo no mar escuro. Ouvia apenas o som abafado das ondas e o vento que agora carregava um som agudo, quase como um grito distante. Ao amanhecer, os primeiros pescadores saíram à procura de João. Eles o encontraram, ou ao menos, o que restou dele. Seu barco estava à deriva, vazio, com as redes rasgadas e o convés coberto de sangue. Mas não havia sinal do corpo. Apenas marcas profundas na madeira, como se algo tivesse emergido das profundezas e arrastado João para baixo, para um destino que ninguém jamais ousaria imaginar.
A notícia do desaparecimento se espalhou pela vila como fogo. Todos murmuravam entre si, mas ninguém tinha respostas. Ana, em desespero, afirmava que o mar havia tirado seu marido dela, que algo escuro e antigo se movia nas águas. E ela estava certa. O mar era conhecido por seus segredos. Muitas lendas cercavam a costa da vila. Histórias de criaturas ancestrais, de entidades que dormiam nas profundezas e que, de tempos em tempos, despertavam. O velho Bernardo, com seus olhos cansados e voz rouca, começou a contar uma história que há muito estava esquecida. Há muito tempo, antes de nossos pais e avós, havia um tempo em que o mar era temido. Sua voz ecoava nas paredes da taverna enquanto os pescadores se reuniam, o medo gravado em seus rostos. Diziam que nas profundezas mais escuras, onde nem a luz ousa ir, havia uma criatura. Ela dormia, mas de tempos em tempos, algo a despertava. E quando isso acontecia, o mar ficava vermelho de sangue. A história parecia apenas uma lenda. Mas o que estava acontecendo agora? Os pescadores começaram a evitar as águas ao cair da noite. Barcos ficavam ancorados e redes vazias. Mas, mesmo assim, as noites se tornavam cada vez mais perturbadoras. Gritos eram ouvidos à distância, ecoando pelas ondas. Sons estranhos, como rosnados abafados, vinham das profundezas. O mar estava agitado, e cada novo dia trazia mais sinais de que algo estava errado. Certa noite, quando a lua estava cheia e iluminava a costa, um grupo de jovens decidiu que havia chegado o momento de descobrir o que estava realmente acontecendo. Armados com lanternas e coragem juvenil, eles partiram em barcos pequenos, rumando para o mar escuro. O que eles não sabiam é que aquela seria a última viagem de muitos deles. Conforme se afastavam da costa, algo começou a mudar. O vento parou de soprar e o ar se tornou denso, sufocante. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som das ondas quebrando contra os barcos. Então, de repente, um deles viu algo se mover sob a superfície. Uma sombra. Uma forma massiva que parecia deslizar silenciosa logo abaixo das águas. Ali, um deles gritou, apontando para as profundezas. Todos olharam e viram a sombra se mover novamente, mais perto desta vez. O pânico começou a se espalhar pelo grupo, mas antes que pudessem reagir, o barco foi atingido por algo colossal. O impacto foi tão forte que arremessou todos para fora. E então, eles viram. A criatura emergiu lentamente, como se as próprias águas a empurrassem para cima. Seu corpo era vasto, coberto por uma pele dura e escura, que brilhava sob a luz da lua. Olhos enormes, como dois abismos, encaravam os sobreviventes, refletindo terror em seus rostos. Tentáculos sinuosos se erguiam ao redor da criatura, movendo-se como serpentes no ar. O som que emitia era como um trovão distante, um rugido que fazia o coração parar por um segundo. Ela estava ali. A criatura das profundezas havia despertado. O que aconteceu depois daquela noite ninguém sabe ao certo. Os poucos que conseguiram retornar à costa não foram os mesmos. Suas mentes estavam despedaçadas, os olhos perdidos em algum lugar além do alcance da razão. Não podiam falar sobre o que haviam visto sem que seus corpos tremessem de puro terror. A vila nunca mais foi a mesma. O mar, que antes era fonte de vida, agora era visto como uma ameaça constante. As águas continuaram a esconder seus segredos, e ninguém ousava questioná-los novamente. Os desaparecimentos continuaram, mas com o tempo, as histórias foram silenciadas. Ninguém queria lembrar. Ninguém queria saber. O mar seguia sua rotina implacável, e a criatura, ela voltaria a dormir, por enquanto. Mas uma coisa era certa: o oceano nunca foi um lugar seguro. E nas profundezas, muito além do que os olhos humanos podem alcançar, algo sempre espera. E quando o mar a chama, ninguém escapa.